Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. A música que acabamos de ouvir aponta na direção da Nova Jerusalém, lá no livro de Apocalipse. E agora nós recuamos lá para o primeiro livro da Bíblia, e então o livro de Gênesis. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 28, estaremos lendo a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Assim lemos nesse texto: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na... E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Esse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro, se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, o dízimo. Vamos orar? Porque o teu cuidado para conosco é extraordinário. Vai muito além daquilo que teu nome, texto da tua palavra que agora foi lido. Que, guiados pelo teu Espírito, possamos extrair as lições que tens preparado para cada um de nós nesta hora. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nesse primeiro domingo de janeiro, dando início, e já houve a primeira mensagem hoje pela manhã, mas uma série de mensagens a respeito de conexões. No dia 17 de dezembro passado, houve uma suspensão do WhatsApp e muita gente ficou como que sem chão, procurando como se comunicar, e às vezes em situações realmente em que, por uma questão de trabalho, por uma questão de uma situação de urgência, se buscava a comunicação e não se conseguia,
e foi solução quando aproximadamente 10 horas depois da suspensão, a conexão voltou e as pessoas puderam voltar a se comunicar. Estima-se que haja 700 milhões de usuários de WhatsApp no mundo. No Brasil, não tenho certeza a quantidade, mas no Brasil ficamos sem WhatsApp aquele período. Quando pensamos em WhatsApp e pensamos no uso que fazemos de um celular e as redes sociais que podem ser acessadas, e a gente também, pelo celular, a gente acessa banco, a gente acessa diretamente a internet, né? Mas a gente tem os aplicativos que acessam o seu banco e você faz movimentações bancárias pelo celular, você descobre qual é a localização do endereço onde você pretende ir e você escolhe até as rotas alternativas que você tem para chegar aonde precisa. Você, pelo celular também, você já pede um táxi e o celular já lhe diz qual é a placa do táxi que vai chegar e você acompanha no celular o deslocamento do veículo até chegar próximo de você. E outro dia o estava me colocando de uma grande avenida, o taxista estava e eu aqui aguardando por ele. Existem essas falhas no processo, mas a gente pode fazer. Tem um aplicativo no celular. Se você está para receber alguém que vem numa viagem, você tem condição de verificar a hora que o avião decola e a gente pode ver o avião na pista, correndo assim, né? E decolando, e aonde ele está, a cada momento você vai ver, não, já vem ali em Salvador, Maceió, é hora de ir para o aeroporto, porque a pessoa está chegando daqui a pouco. Tudo isso através do celular. E tem mais uma coisa que o celular também faz, ele também serve para telefonar. E com o celular a gente faz tanta coisa, mas se tiver conexão, se tiver a conexão, se você fica sem a conexão à internet, ou mesmo que você precise telefonar, mas você está numa área que está fora da área de cobertura, e você fica tentando, mas você está sem conexão. E a gente vive nesse mundo tão conectado com tudo. Como é que fica a nossa conexão com Deus? Como é que está o plug, né, que então nos liga, né, a Deus lá em cima? Gostaria que a gente meditasse um pouco aqui na experiência de Jacó. Quando a gente pensa assim em celular, a gente lembra do tempo que não havia celular e a gente resolvia todas as coisas sem celular, né? Claro que com menos dessa praticidade que acabamos de citar, mas houve o tempo, até não tanto tempo atrás, que não havia nem o telefone fixo, né? E alguém já disse que o que havia era o telefone molecular, né? Você, quando precisava, mandava o moleque lá, né? E ele dava o recado, né? Era de mandar o moleque lá. O primeiro menino que estivesse passando, alguém dizia, vai ali na casa do seu Duda e diz a ele, né? Mas e a experiência de Jacó? Quais as circunstâncias em que Jacó está nesse momento que nós acabamos de ter o relato? Jacó está fugindo do seu irmão. Ele está sozinho, amedrontado. Ele que era aquele tipo caseiro. A palavra de Deus diz que o seu irmão Esaú era um homem do campo, mas Jacó
era o tipo caseiro, ele habitava em tendas. A gente fica imaginando qual a idade de Jacó, né? E quando isso aconteceu aqui, que idade Jacó tinha. E para muita gente, talvez Jacó fosse aquele jovem ali, saindo da adolescência, 17, 18 anos, talvez um pouco mais adiante, mas pelo relato bíblico a gente chega à conclusão de que Jacó já tinha 77 anos de idade. Mas podemos dizer que ele estava na meia-idade, porque ele chegou até os 147. Seu pai, Isaac, até os 180. Então ele estava aí, talvez, saindo da juventude para a idade madura, aos 77 anos de idade. Jacó está nessas circunstâncias, porque a gente conhece a história. A história vem desde antes de Jacó nascer, quando estavam ainda no ventre da mãe, os gêmeos. A Bíblia diz que havia uma luta entre os dois, já desde o ventre. No capítulo 25, verso 21, o texto diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. E na hora do nascimento, quem nasceu primeiro foi Esaú, e Jacó nasceu segurando o pé de Esaú, e ele foi então chamado de Jacó, que quer dizer usurpador ou enganador. Mais adiante na vida, tendo crescido os dois, Esaú chega do campo faminto, daquele jeito, né, que a gente diz, né, matando cachorro a grito, na nossa expressão popular. E de repente Jacó tinha preparado um guisado de lentilhas, e hoje pela manhã, na hora que terminou a escola bíblica, estava andando aqui no corredor aqui atrás, e alguém ia saindo para casa, mas o cheiro da comedoria, né, estava tomando conta do corredor ali. E a pessoa disse: sair com fome, sentindo esse cheiro, é difícil, né? E, bem, eu não fiquei só no cheiro, eu almocei aqui mesmo, né? Mas Jacó chega e está a casa com aquele cheiro daquele guisado, e ele diz, Esaú chega, né? Eu disse Jacó, né? E então Jacó estava ali com aquele guisado, e Esaú diz: me dá esse guisado que eu estou morrendo de fome. Aí Jacó naquele instante diz: então me venda o seu direito de primogenitura. Esaú diz: de que é que me adianta o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Então eu vou ficar com o guisado e lhe passo o direito de primogenitura. E o texto bíblico diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E então ficou a palavra dada de que Esaú daria o direito de primogenitura a Jacó. O que é que isso significava? Nós estamos aqui antes do período de Moisés e da lei mosaica, onde alguns princípios serão estabelecidos a respeito do direito de primogenitura. O costume na sociedade a essa época é que o filho mais velho teria direito a ocupar o lugar do pai. No momento que o pai morresse, o filho mais velho é que assumiria a liderança de tudo que o pai possuía, a liderança da família. Era uma sociedade patriarcal, então o patriarca é que tinha o controle. Na morte do pai, então o filho mais velho assumiria tudo. E quando Isaac está velho, ele chama Esaú e diz: Esaú, vá à caça, cace algum animal e me prepare uma comida saborosa do jeito que você sabe que eu gosto. Esaú sai para caçar.
E Isaac diz para Esaú: e quando você voltar com essa comida, eu vou dar a você a bênção da primogenitura. Eu vou lhe abençoar com a bênção a que o primogênito tem direito. E Esaú sai à caça. Esaú não diz nada a respeito do que foi o acordo com Jacó, tempos atrás. Mas Rebeca ouve aquela conversa e ela chama Jacó e diz: Jacó, vai, mate 2 cabritos, traga para cá, eu vou fazer aqui uma comida para o seu pai, e você vai se apresentar diante dele como sendo Esaú. O nome Esaú quer dizer peludo, porque Esaú já desde o nascimento era muito peludo. E Jacó diz então: mas como? Ele vai pegar em mim e sentir que eu não sou Esaú. E a mãe então coloca aqui nos seus braços parte do pelo dos cabritos que então foram mortos, e também na nuca. E quando Jacó se apresenta a Isaac, Isaac vai, pega nas mãos e na nuca e sente que ali tem muito pelo, realmente ele fica desconfiado, porque ele identifica a voz de Jacó, e ele chega a dizer a voz de Jacó, mas o corpo é de Esaú. É você realmente Esaú? E aí Jacó diz: sim, sou eu. E então ele dá a bênção da primogenitura. E ele diz: os seus irmãos estarão submissos a você. Você é que vai ter a primazia. E então tudo que ele diz é aquilo que seria de esperar para o que fosse o primogênito. Quando Jacó sai, chega Esaú, e trazendo para o pai a comida saborosa que ele preparou. E quando ele se apresenta ao pai, o pai diz: mas alguém acabou de sair, eu acabei de dar a bênção da primogenitura. E ele entende então que foi enganado e que Jacó é que foi abençoado. Agora Esaú está irado com Jacó, e a palavra de Deus diz que ele chega a comentar nos seus círculos de amizade: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó, e aí ficará tudo resolvido. Essa conversa chega mais uma vez ao ouvido de Rebeca, e Rebeca então fala com o seu esposo e diz: eu não quero que Jacó tenha casamento com as mulheres dessa região, manda ele para a região da minha família, para que ele case com alguém lá dentre os meus familiares. E Isaac então envia Jacó. E agora nós chegamos nesse ponto em que nós lemos o texto bíblico. Jacó está então sozinho, ele tem como travesseiro apenas uma pedra. Ele está indo ao encontro da família da sua mãe, uma família que ele não conhece, ele não sabe o que é que vai encontrar, ele não sabe qual é o seu futuro. Também está com os relacionamentos feridos dentro da própria família. Ele enganou o pai, tirou a bênção da primogenitura do seu irmão, e agora o seu próprio irmão tenta matá-lo. E é nessa condição que ele chega até este lugar e ali faz o seu acampamento. Um acampamento que se restringe apenas a uma pedra aonde ele encosta a cabeça. E ali ele tem uma visão de Deus. Ali ele entra em contato com Deus, e é Deus quem o coloca em contato com ele. Jacó tem um sonho, e naquele sonho ele vê uma escada que vai do chão até o céu, e os anjos de Deus sobem e descem por aquela escada, e o próprio Deus está do lado dele, e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. E agora o Senhor faz uma promessa para ele.
Agora o Senhor entrega a ele aquilo que já havia sido prometido aos outros dois patriarcas, a Abraão, a Isaque. E agora Deus diz: a este homem que está sem saber do seu futuro, o que será dele, o que é que ele vai encontrar pela frente. Ele saiu de casa praticamente sem nada e está indo ao encontro da família da sua mãe. E Deus então diz a ele: dar-te-ei a terra em que estás e te estenderás para todos os lados, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Os teus filhos serão incontáveis, a tua descendência será como o pó da terra. E então faz uma promessa, e essa promessa alcança até a nós aqui, porque ele diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa a Abraão e ele diz que haveria de abençoar Abraão a terra em que ele está, e ele diz: este lugar em que tu estás deitado eu te darei. E a gente poderia pensar: tá bom, mas o lugar em que um se deita não dá para muita coisa. Mas Deus diz: você vai se estender para até onde a vista dá em todas as direções. A tua descendência será como o pó da terra, incontável como o pó da terra. Agora, eu estou fazendo tudo isso para você, porque em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí a gente chega na posição em que toda a história da Bíblia converge para Jesus Cristo. Em que é que nós podemos ser abençoados por Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência? Nós somos abençoados na pessoa de Jesus Cristo. Deus estava preparando aquela história que viria ter o seu máximo, o seu ponto culminante, no momento em que Jesus está na cruz morrendo em nosso lugar para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E não apenas vida eterna futura, a palavra de Deus diz: tenha a vida eterna. E a vida eterna nós já começamos a experimentar naquela qualidade de vida que o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quanto ao futuro, então, Jacó tem a promessa de Deus de que ele teria um futuro maravilhoso, com uma família numerosa, com bênçãos sem medida. Quanto ao fato dele estar sozinho, o versículo 15 diz: eis que eu estou contigo. Você não está sozinho, Jacó, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A promessa de Deus é de que Jacó não estaria sozinho. E aí, esta verdade que Deus apresenta para Jacó é algo que nos alcança. E de que quando estamos em conexão com Deus, nós temos essa plena convicção. A conexão nos dá convicção. É de que Deus está conosco, de que Ele está atento às nossas orações, de que Ele responde às nossas orações. Nós precisamos apenas crer que a resposta dele é a melhor para nós. Hoje pela manhã, na primeira mensagem dessa série, o pastor Rodrigo estava mencionando a história de um dos filhos de Jacó, de José. E ele estava mencionando quanta coisa deu errado na vida de José. José é
apanhado pelos irmãos, jogado num buraco, vendido para mercadores, vai parar como escravo na casa de Potifar, é acusado injustamente, vai preso. Na prisão teria a oportunidade de ser libertado, mas fica esquecido por mais 2 anos naquela prisão, até que chega o momento em que Deus pega José e o coloca na posição de segunda pessoa no Egito. Acima dele apenas o faraó. E aí a gente olha para tudo que aconteceu na vida de José e a gente poderia pensar, deu tudo errado, nada para José dá certo. Mas se nós estamos nas mãos de Deus, e quando estamos conectados com Ele, nós com mais facilidade entendemos aquilo que Ele está desenvolvendo, e nós, mesmo quando não entendemos, mas pela fé, nós recebemos e cremos de que Ele tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. E então, a conexão com Ele nos dá a convicção de que não estamos sós e de que o nosso futuro está garantido nas suas mãos, o nosso futuro na eternidade e o nosso futuro aqui também. E alguém pode dizer, mas pastor, crente também sofre assaltos, crente morre num assalto, como é que fica? E aí é quando a nossa fé precisa ser exercida em dizer, mas se nós estamos nas mãos de Deus, até isso está nas mãos dEle. E Ele não vai deixar vir sobre nós algo que nós não tenhamos a capacidade de enfrentar. A palavra de Deus nos diz que não vem sobre nós tentação que não possamos suportar. Não vem sobre nós algum problema, alguma dificuldade que Ele já não nos tenha dado a condição de superar e de seguir em frente. Qual a resposta de Jacó, então, nesse momento em que ele tem esse contato com Deus? Primeira coisa, ele diz, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Também hoje pela manhã o pastor Rodrigo mencionou que o que importa não é o lugar. A nossa conexão com Deus não depende de estarmos num lugar especial. Jacó estava no meio do campo, num lugar onde ele tinha apenas uma pedra. Nós estamos num templo, mas aqui é simplesmente o ambiente onde nós, como igreja, nos reunimos. A conexão está exatamente no fato de ser igreja, a conexão está em nós e não no local. O Senhor Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E ele também disse, pouco antes de ir para o céu, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o Consolador para que esteja convosco para sempre. Nós passamos a ser habitação de Deus por meio do Espírito Santo. E aonde estivermos, qualquer lugar, é lugar de conexão com Deus. Jacó estava aprendendo ainda a respeito de Deus. Ele até coloca, ele vai um pouco mais adiante fazer um voto, e ele coloca um se Deus agir dessa maneira. Ele está aprendendo a respeito de Deus. Mas até na própria experiência de Jacó, nós já podemos extrair lições que nos façam ter a posição definida a esse respeito. Mas também ele diz, aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. E aí mais uma vez o texto aponta para Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que disse, eu sou a porta, João 10, versos 9 e 10. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. E então aquele versículo já citado, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A porta é Jesus, o lugar de conexão
somos nós mesmos, onde quer que estejamos. E existe a necessidade de separarmos um tempo especial, particular, para estarmos em comunhão com Deus e somente com Ele. Agora, lembrando que nós estamos com Ele o tempo todo, nós estamos ligados nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o que alguém já disse que é o permanecer 24/7. O Senhor Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, até pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque até aquilo que a gente vem a querer vai estar alinhado com o que é o propósito de Deus para nós, se nós estivermos nele. E então nós precisamos estar conscientes de ambas as coisas, de termos um momento especial com Deus diariamente, meditação na sua palavra, oração, e estarmos ligados nele 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jacó então faz um voto ao Senhor: se Deus for comigo e me guardar, e me der pão para comer, e roupa que me vista, o Senhor será o meu Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O Senhor será o meu Deus. Lembremos que Jacó estava numa sociedade de muitos deuses. A gente vai ter o relato na Bíblia de que havia os ídolos de diversas formas, de várias situações, para várias situações da vida, mas o que a palavra ensina é que o Deus verdadeiro é o Criador dos céus e da terra, é aquele que é, que era e que há de vir, é aquele que nos ama. As religiões do mundo apresentam os deuses que precisam ser, vamos usar a expressão, né, um pouco bajulados para que se possa conseguir alguma coisa. Deus é aquele que nos dá antecipadamente. Deus é aquele que age para conosco por iniciativa dele. Neste momento de conexão de Jacó, não foi ele que então se colocou diante de Deus e foi suplicar de Deus, mas Deus é que toma a iniciativa e vem a Jacó e diz a Jacó o que é o seu propósito na vida de Jacó. Deus toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa quando enviou Jesus para viver a vida igual a nós aqui, sendo que sem pecado, para que, sendo sem pecado, ele pudesse cumprir com toda a lei, ele pudesse cumprir com tudo aquilo que era exigido no Antigo Testamento. E então ele vai a dizer: não passará um tio da lei até que tudo se cumpra, e ele próprio é que cumpre, ele vive sem pecado, e agora ele se torna merecedor do céu. Pela sua justiça ele tem direito ao céu, mas aí ele vem e se coloca para fazer uma troca conosco. E Jesus poderia ter terminado aqui os seus dias e voltado para o Pai tranquilamente, porque ele merecia isso, mas agora ele faz uma troca conosco. Ele vem e diz: eu estou fazendo tudo isso, é para poder trocar com você a minha justiça pela sua condenação, o meu merecimento pelo seu merecimento. E aí ele leva sobre si a nossa condenação e ele morre na cruz em nosso lugar para nos dar a sua justiça, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Esse é o Deus que toma a iniciativa, é o Deus que nos busca, Ele nos ama e nos quer junto de si. Para muita gente isso é até inacreditável, não é possível que para se salvar precisa somente receber a Jesus. É porque recebendo a Jesus, Ele passa a ser Senhor na nossa vida,
e aí a gente passa a ser instrumentos de Deus para aquilo que Deus quer fazer no mundo. A gente passa a ser como Jacó, alguém a quem Deus diz: através de você, eu tenho o interesse de abençoar a todas as famílias da terra. Através daquela conexão com Deus, Jacó pôde entender o propósito que Deus tinha para ele. E então, ele até repete o voto feito pelo seu avô. Abraão, antes mesmo de existir a lei, está voltando de uma batalha com o despojo da batalha, tudo aquilo que recolheu naquela batalha em que ele entrou como vítima, porque os outros é que vieram e sequestraram o seu sobrinho, e ele vai em resgate e vence aquela batalha, e ao voltar, ele encontra um sacerdote, Melquisedeque, e ele entrega o dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. Agora Jacó vem e diante de Deus, ele faz a mesma promessa, e ele diz: de tudo que me deres, eu te darei o dízimo. Voluntariamente é que ele assim decide. A conexão com Deus foi o necessário para suprir Jacó daquilo que ele precisava. Ele estava sozinho, sem saber do futuro. Deus vem e aponta o que é que ele tem preparado para Jacó, e diz a Jacó: eu estou contigo, você não está sozinho, eu estou contigo. Jacó estava ainda aprendendo sobre Deus. Nós temos tanto a história de Jacó como de tantos outros, para termos como propósito viver em conexão com Deus, para viver separando um tempo no nosso dia, na nossa agenda que é tão cheia, e aí a gente muitas vezes diz: poxa, não deu tempo, não tive tempo. Mas Deus dá a todos nós 24 horas, todos os dias, para a gente fazer o que quiser com elas. A gente é que decide em que é que a gente vai aplicar essas horas, e Ele espera que a gente possa valorizar aquilo que acontecia lá no Éden, quando Deus descia diariamente e tinha um momento especial de contato com o homem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque-se diante de Deus, em primeiro lugar, questionando se você já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor. Primeira parte dessa conexão com Deus precisa ser receber a Jesus, passar a ser morada do Espírito Santo, estar em comunhão com o Pai por meio do Espírito, e assim desfrutar da vida eterna que Deus preparou, enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar salvação, vida eterna, de graça por meio da fé. Se você ainda não deu este passo, se você ainda não tinha dito para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor, faça isso nesta hora, do lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus. Diga: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E a cada um que já deu este passo, de que forma podemos estar em conexão mais permanente com o Pai? Que a gente dependa dEle, mais ainda até do que a gente depende de WhatsApp, de internet, das redes sociais, o que quer que seja. A nossa dependência primeira seja dEle, que Ele seja o número 1. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque Tu te comunicas conosco, Tu deixaste a Tua palavra como o registro do que foi a Tua vontade revelar para nós
como verdade vinda de Ti. E a Tua palavra diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agradecemos, Pai, porque na Tua palavra podemos ter esperança, na certeza de que Tu estás conosco, de que o nosso futuro está nas Tuas mãos. E assim, Senhor, que nas nossas vidas possamos estar investindo em comunhão contigo, ligados em Ti em cada momento. Continua a falar ao nosso coração conforme a Tua vontade. E se alguém aqui ainda não tinha dado o passo de receber a Jesus como Salvador, que o Teu Espírito esteja confirmando no coração de cada um a necessidade desse passo, para desfrutar da vida eterna, para que a vida seja para a Tua honra e Tua glória, e que o senhorio do Teu Filho Jesus Cristo possa ser exercido na vida de cada um de nós. Esta é a oração que nós fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.